tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. O reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei pela linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, em meu eternal vestuário, no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei pela linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o lucro é banido, enfermos não hão de passar, sepulcros jamais são perdidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudado nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brincar. Irei pela linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus eu sempre louvar. No céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver.
465. 465. Oh, Jesus. Eu vi que ele foi conduzido à corte de Jerusalém. Ali pareceu ele afundar, foi lua de espinhos também. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Depois que Jesus foi julgado, uma cruz foi pesada, levou, e nela por mim expirado, os meus pecados tomou. Enquanto não os pendurado, uma lança selada na esponja me deram vinagre, e ele por mim o tratou. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Depois da Galileia, e os outros discípulos também, puseram eles e os guardas vigiavam ele. Enquanto no mundo ele disse que havia de ressuscitar, Deus fez então um milagre, fazendo os mortos tornar. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Sua casa imaginava, quando um anjo veio do céu, o pecado estava na porta, contando que poder remover. Depressa os
Vamos cantar o 509. 509. Glória a Jesus. Quando foram passados unidos e entrados no céu iremos lá, como a areia da praia feridos, ó que gloriosa vista será. Como a areia da praia, tantos como a areia do mar, todo salvo correrá, se como a areia da praia. Corridos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se salvarem com gozo profundo, ó que gloriosa vista será. Como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo morrerá, sim, tantos como a areia da praia. Lá no rio da vida, onde a paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, e gozo sentirá, todo salvo correrá, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adorarmos, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, e gozo sentirá, todo salvo correrá, sim, todos como a areia da praia. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir a Bíblia, meus irmãos, em Isaías, no seu capítulo de número 11. Vamos ficar de pé para lermos a palavra do Senhor. Isaías, capítulo 11, a partir do verso 1. A palavra de Deus, ela nos vai dizer assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista de seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir de seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra.
ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. O bezerro, o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da serpente, e a desmamada colocará a sua mão na cova do balício. Não se fará mal nem dano algum em tudo, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo nome, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Amém. Amém. O Senhor que se digne de receber a leitura de sua palavra, uma palavra maravilhosa. Aleluia, Jesus. Nós vamos orar nesse momento e vamos apresentar o pai do nosso irmão Igneia, que passou por cirurgia na segunda-feira. Vamos orar também pela vida da minha filha Raquel, para que Deus lhe saúde. Está passando um processinho esses dias bem difícil, mas a gente sabe que o Senhor está trabalhando. Também oro pelo irmão Samuel, hoje ele conversou comigo, pediu as nossas orações. E você que está em casa nos assistindo esta noite também, pode enviar o seu pedido de oração, para que seja apresentado aqui em nosso culto. Nós vamos estar orando por você também. Quantos mais precisam de oração? Miro, ora por nós. Senhor Deus Pai de Deus, nesta noite, Senhor Jesus, Glória a Jesus. cada um, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, os teus pedidos, Senhor, de oração, Sim, meu Senhor Deus. Jesus. Que o Senhor venha, Senhor, manifestar, Senhor, a tua glória, Senhor, o teu poder de cada um, Senhor. Aqueles que precisam de uma libertação, Senhor, liberta. Aqueles que precisam de uma cura, Oh, Senhor, Jesus, estenda as suas Pai, mãos. encontre cada necessidade, Pai. Sim, Pai. Nós também estamos gratos, Senhor, por mais uma vez estar na tua presença. Aleluia. Senhor, te exaltando, Pai. Fica conosco nessa noite, Senhor. Cada um que vier fazer o uso desse microfone, que o Senhor venha usar, Senhor, poderosamente. Isso é meu pedido, já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos sentar e vamos ouvir os irmãos. Vamos começar ouvindo a irmã Vanderlane e depois, um após o outro. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Paz do Senhor, Amém. graças a Deus, estamos na casa do Senhor. Melhor lugar do mundo. O pastor leu Isaías, falando da sabedoria do Senhor. E aqui eu vou ler também, não é coincidência, isto é, como fala, cristocidência. Em Isaías 28, 23. Isaías capítulo 28, versículo 23 até o 29. Yahvé é magnífico em sabedoria. Inclinai vossos ouvidos e prestai atenção à minha voz. Escutai e atentai ao meu discurso. Porventura, o lavrador que semeia lavra sem parar, fica o tempo todo cavando e gradeando a terra,
Claro que não. Depois de nivelar o solo, ele não espalha o endro, semeia o cominho, lança o trigo em eiras, a cevada no terreno próprio e a espelta o trigo duro nas margens? Ora, o seu Deus lhe dá toda a orientação necessária. Ele ensina o caminho. Por isso não se debulha o endro com instrumento de trilhar, e sobre o cominho não se faz passar roda de carro. Retira-se o endro com vara e o cominho com um bastão de madeira. Também é preciso sabedoria para moer o cereal e fazer pão. Por essa razão, ninguém o fica malhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. Todo esse conhecimento vem da parte de Yahvé dos exércitos, magnífico em conselhos e maravilhoso em sabedoria. Aqui não precisa abrir, irmãos, em Provérbios 1, capítulo 1, versículo 7, fala: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Que nessa noite nós possamos ouvir as palavras que o Senhor tem para cada um de nós, ouvir as instruções que o Senhor tem, e não ser os insensatos que desprezam a sabedoria e a disciplina, porque Deus disciplina quem Ele ama. Ele aconselha quem Ele ama, para nos livrar do mal. Tem uma outra parte que fala aqui também da sabedoria de Deus. Não precisa abrir, irmãos, é rápido. Em Romanos 11, capítulo 11, versículo 33. Hino de adoração a Deus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Portanto, dele, por ele, para ele, Aleluia. são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Amém. Então, Deus tem toda a sabedoria, Ele sabe aonde e como tratar cada um de nós. Lá em Jó, ele teve uma conversa com Jó, né? No sofrimento de Jó, e ele falou: onde estava você, Jó? Quando eu estava colocando as nuvens, as águas na terra, quando eu estava... Em várias partes da Bíblia fala do conhecimento de Deus, né? Da excelência da sabedoria de Deus. E aqui Deus fala sobre como o lavrador, ele trata cada um dessas, do endro, do trigo, desses cereais aqui, que é colocado na terra para ser cuidado. Nós também somos como esses aqui na mão do Senhor, porque Ele sabe como nos moldar para nós poder ficar moldado para a sua vontade.
Ele sabe onde Ele precisa mexer em nós. Ele sabe aonde precisa ser mudado, aonde precisa ser mexido em nós. O que nós precisamos, qual processo nós precisamos na nossa vida e quais coisas necessitamos passar ainda nessa vida aqui para que nós venhamos a ser indo de perfeição até chegar a Ele, porque Ele quer nos usar nessa terra como instrumento dEle. E dessa maneira o Senhor vai nos usando e nos deixando nessa terra aqui para fazer a vontade dEle em perfeição. Nós temos que ir nos santificando ao Senhor e buscando também essa mudança interior, porque pelo interior vem no exterior. Mas nós não podemos deixar a nossa casa e acudir a outra casa. Se a gente vai acudir a outra casa lá, atender a outra casa, a gente tem que atender primeiro a nossa casa, fazer primeiro dentro da nossa casa para depois atender lá. Nunca a gente deve deixar desfalcada a nossa casa. Primeiro a nossa casa, depois a do nosso irmão. E atendendo assim a todos os nossos irmãos conforme o que Deus der para a gente fazer, né? Assim, conforme o que nós vamos vivendo, Deus vai nos ensinando a cada dia, vai nos orientando conforme a sua palavra. E nós vamos buscando a sua orientação, porque Ele é magnífico em sabedoria e em obras. E muda o nosso caráter se nós deixarmos Ele nos mudar. Louvado seja Deus, eu agradeço a oportunidade. Amém. Deus abençoe. Glória a Jesus. Canta, Vitória. Canta o louvor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tua palavra esconde
do rei. Glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. A palavra que Deus está colocando no meu coração é muito complexa. E eu teria que estudar mais, fazer algumas anotações. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem o livro de Obadias. Oh Senhor Deus, peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha com a tua palavra, Senhor. Que não seja eu, que seja o Senhor, meu Pai. Nos dá o entendimento da tua palavra, por bem de nossas almas e nossos corações, porque a palavra do Senhor e toda a glória e toda a honra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Glória a Deus. O livro de Obadias. Obadias, versículo 15. Isso, Obadias, versículo 15. Tá? Obadias, versículo 15. E o capítulo? É só um. O Obadias é só um capítulo. Versículo 15. Porque o dia do Senhor está perto para todas as nações. Como tu fizeste, assim fará contigo. A tua recompensa cairá sobre a tua cabeça. Porquanto vós bebestes no seu santo nome, assim beberão também de contínuo todas as nações beberão. Sorverão e serão como se nunca tivesse sido. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo. Os da casa de Jacó possuirão as suas heranças. A casa de Jacó será fogo, a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha. Se arderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais estará na casa de Esaú, porque o Senhor falou. E os possuirão o monte de Saul, e os das planícies, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria. Benjamim possuirá a Galileia, e os cativos destes exércitos e os filhos de Israel possuirão os canadeus até Zaferate, e os cativos de Jerusalém, que serão em Sefarade, possuirão a cidade do sul, e subirão salvadores ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Até aqui. Glória a Deus. Nós vimos que a leitura do pastor era sobre o governo milenar de Cristo. Era sobre o governo milenar de Cristo. Haverá sim um julgamento. Haverá o trono branco, que será o julgamento das nações. O julgamento dos crentes, dos que morreram em Cristo, será o julgamento de Cristo. Aqui está dizendo que
O dia do Senhor está próximo, que todos serão julgados pelo Senhor. Mas se você for pela história de Edom, que é irmão de Jacó, o Jacó e Esaú eram irmãos. Essa palavra Edom quer dizer vermelho, porque Esaú vendeu a sua bênção como primogênito a Jacó por um guisado vermelho. E essa palavra Edom é vermelho. Também Jacó, também Esaú, ele era ruivo também, peludo, então era tudo por causa disso que esse povo se chamava vermelho. E eram irmãos. E quando Babilônia atacou Jerusalém, como um tipo de vamos dizer, uma punição ao povo de Israel por causa da sua rebeldia, mas a punição de Deus não é para destruição, é para que nós aprendamos com os nossos erros. Se for chegar para a nossa vida atual, no nosso individual, vocês podem perceber que muitos se achegam a Deus quando está no aperto. Quando a água está na cintura, dá para nadar, a hora que está no pescoço, você volta para Cristo, se arrepende. Geralmente as pessoas são assim. E a nação de Israel foi punida por Deus. A Babilônia foi usada por Deus para cumprir uma certa punição ao povo de Jacó, ao povo de Israel. Aqui, quando está se falando Jacó, está falando do povo de Israel. Quando fala Edom, é os descendentes de Esaú. Todos sabem que desde quando nasceram no ventre, já era profetizado por Deus que o maior servirá o menor, que do ventre nasceria duas nações. Todos sabemos que, apesar de quando Jacó teve um encontro com seu irmão, os dois se abraçaram e teoricamente se perdoaram, mas parece que esse ranço de Jacó ter enganado, de Jacó ter enganado o seu pai, para eles ficaram com esse ranço na questão da promessa, que a promessa era para ter sido na nação de Edom. Quando em Números o povo de Israel estava indo para Canaã, precisava passar pelas terras de Edom para encurtar o caminho. Edom não permitiu que aquele povo passasse por eles. Então Edom sempre teve uma certa perseguição, um certo rancor, um certo ódio pelo povo de Israel, por causa da bênção que estava no povo de Israel, apesar de ser nações irmãs, que possuem o mesmo DNA. Aqui, nessa história, pelo que eu pesquisei, quando o povo estava cativo, sendo destruído pela Babilônia, o povo de Edom se alegrou e alguns deles aproveitaram também para roubar, saquear o povo de Israel, matou o povo de Israel também. Eles se aproveitaram da desgraça, da punição. E aqui diz que o povo se alegrou muito com a punição de Israel. Então o Senhor traz também para o nosso entendimento que, apesar de Ele trabalhar no individual, o Senhor também é justiça. Porque o trabalhar conosco não é para nos punir, mas é para que nós possamos aprender
que nós possamos crescer na fé. Israel permanece, Judá permanece. A descendência de Jessé, como diz na palavra, o trono de Jessé, a descendência de Jessé será eterna, que é o Senhor Jesus. Mas ai daquele que se alegra da desgraça do seu irmão, ai daquele que está vendo que o irmão está na prova e está falando bem feito, ai daquele que se aproveitou da desgraça do teu irmão, da igreja, da família do teu irmão, e falando para os outros, aí lá, aquele não presta, aquela não presta. Está vendo? Deus está pesando a mão. Ai daquele que está falando, a igreja está vazia, bem feito. Deus não está ali. A água que sai daquela igreja é suja. Porque o Senhor vai pesar a mão daqueles que se alegram com a desgraça deste lugar. Há para alguém que está se alegrando com a desgraça da família de alguém. Ai daquele que se alegra com a desgraça do seu irmão. Eu vou pesar a mão, e assim como você trata com o teu irmão, eu tratarei com você. Se alegra porque a igreja esvaziou, por causa de contenda. Se aproveitou da desgraça de Jacó para pisar em cima. Mas o Senhor diz que eu venho com a justiça. Eu conserto os meus. O castigo é quando eu permito. Eu conserto, eu sei como trabalhar. Mas ai daquele que fala, está castigando porque Deus não está com Deus. Está vendo? Aquela não presta, aquele não presta, aquela família não presta, aquele pastor não presta, os irmãos de lá não prestam. O Senhor virá com a justiça. E aqui também está falando do julgamento das nações. Nos finais do tempo, o Senhor tratará as nações como as nações tratam Israel. Ai do Brasil que trata Israel. Ai desse Brasil que está onde o governo apoia os terroristas, os Hezbollah, aqueles que estão do lado do Irã, as pessoas não gratas de Israel. Deus vai tratar as nações como as nações tratam Israel. E Deus tratará o indivíduo, eu e você, como nós tratamos o nosso irmão. Há dois tipos de julgamento. Deus, julgamento coletivo e individual. O individual está hoje. O individual não precisa do trono branco. O individual não precisa do julgamento de Jesus. O julgamento pode ser agora. Ai daquele que se alegra com a desgraça do seu irmão, do teu parente, é da tua família, é da mesma fé, é um único povo, um único espírito que se move entre a igreja. E há aqueles que estão tratando o seu irmão. Está vendo? Aquele lugar lá não presta. É pastor falso, é o irmão falso, está em pecado, traiu, não sei o quê, inventando um monte de coisa, achando que Deus está pesando a mão por causa de pecados, se alegrando com a desgraça do seu irmão. O Senhor vai fazer justiça. Todos nós temos teto de vidro, ninguém é perfeito perante os olhos do Senhor. Somos trapos de imundície, as nossas obras é trapos de imundície. Há aquele que anda se orgulhando porque acha que é profeta, há aquele que se anda se orgulhando porque Deus
Assim como o povo de Esaú se orgulhava porque estava no meio dos montes, e por causa da questão geográfica, eles achavam que as nações não podiam os invadir. Deus faz punir. Cuidado com aqueles que são altivos. O primeiro pecado foi o orgulho através de Satanás. Se Satanás caiu, quem somos nós para não cair? Se você vê que o irmão está na prova, ore por ele. Não é para se alegrar. Se o seu irmão está passando por uma fase, ore por ele. Porque você não sabe o amanhã, a fase que você vai passar. E se for a mão de Deus pesada, e glória a Deus por cair na mão de Deus, porque se fosse cair pela mão dos homens, seria muito pior. Essa é a palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Graças a Deus pela presença do Senhor que está aqui. Deus abençoe a irmã Marlene que está assistindo o nosso culto. Minha sogra Fátima, tia Leoclésia. Deus abençoe todos esses que estão do outro lado nos assistindo. O Espírito de Deus esta noite, desde o começo desse culto, dos hinos que cantamos, das palavras que foram faladas, das leituras aqui ditas, é interessante a gente dar crédito à direção de Deus, por onde o Espírito vai dirigindo a nossa vida. E é interessante que hoje foi um dia de trabalho até que tranquilo. Fui fazer uma viagem aqui em 3 cidades perto, fui e voltei, mas fiquei o dia todo preso. Quando eu fui chegando agora no final do dia, tardezinha que eu vim voltando, eu coloquei umas músicas, uns louvores para me ouvir voltando, e uns hinos com uma mensagem cristocêntrica que alegraram o meu coração vindo embora para cá. Como eu disse há poucos dias atrás, que o céu é Jesus e o céu se torna o lugar onde Jesus está. E eu vim louvando a Deus, glorificando ao Senhor por aquilo que eu vim ouvindo, e Deus me alegrou de uma forma gloriosa. Porém, quando eu cheguei no meu local de trabalho, o inimigo esperava lá com uma seta armada. Falei, Senhor, tem misericórdia, né? Mas passamos o que tínhamos que passar e eu vim embora pensando nessa leitura da palavra de Deus, que fala justamente de um tempo em que nós viveremos e que de fato é aguardado por todos nós este grande dia. Deus, em sua infinita graça, bondade e misericórdia, Ele foi nos preparar esse lindo lugar. E quando nós olhamos para uma terra restaurada, quando nós olhamos para uma terra onde habita a presença de Deus, a paz, e não há espaço para o pecado, em que nós seremos então restaurados, viveremos então da forma como está escrito, para os santos, para aqueles que chegarem ao final de sua carreira e que forem fiéis até o fim, ou aqueles que dormiram aguardando a volta do Senhor Jesus. Esses estão então nessa expectativa gloriosa desse grande
e maravilhoso encontro que há de ser na eternidade. Porém, a leitura bíblica nos mostra que, olhando humanamente para esta realidade que nós vivemos, o mundo em que nós estamos, ele predomina algumas coisas, como a ignorância. O mundo permanece em trevas espirituais e ainda não tem o conhecimento de Cristo. Como que uma terra pode ser transformada? Como que pode ser mudado se ainda existem tantas coisas que estão envolvendo o mundo? E nós vemos a cada dia que nós estamos caminhando, nós observamos a situação das nações, a situação dos homens, a desumanidade para com alguns e para com outros, revelando, na verdade, aquilo que o ser humano tem de pior dentro de si, revelando aquilo que o ser humano tem, como o irmão Eduardo acabou de dizer aqui nesta noite, pessoas que aplaudem a desgraça alheia, pessoas que se aproveitam da fraqueza dos outros, pessoas que se escondem atrás. Então, neste mundo em que nós estamos vivendo, a realidade daquilo que vemos é nada mais, nada menos do que isso. E é por isso que, como Deus me quis levar até o céu nesta tarde, adorando a Ele, louvando a Ele, me alegrando, derramando as minhas lágrimas, foi só chegar que o inimigo estava lá. E assim é na nossa vida. Todos os dias é uma batalha constante que nós enfrentamos desde o nosso levantar até o nosso deitar, e por que não dizer muitas vezes no nosso sono, no nosso sonho, o inimigo vem com toda a sua fúria, sabe? Então a gente fica observando essas coisas. E como crentes em Cristo, dependentes da graça de Deus, da qual nós estamos aguardando a esperança da igreja indo embora desta terra. Interessante, enquanto muitos estão buscando apenas dentro dos templos por riquezas, vitórias. Eu estava ouvindo hoje alguém que estava gravando um CD, gravando uma música. E quando eu comecei a ouvir a música, eu disse, meu Deus do céu, quanta pobreza na letra, levando apenas o homem a ser massageado, a ser elogiado, ou apenas receber milagres para esta vida. Não que isso não seja importante, mas, irmãos, chegará um dia, e é por esse dia que eu aguardo, em que a leitura que fizemos, ela será realidade na nossa vida. Nós viveremos uma eternidade onde não haverá sofrimento, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, onde nós vamos poder ver as injustiças todas corrigidas, onde nós vamos poder ver todas as coisas que estão na natureza e ela está fora de seu lugar, fora de sua sintonia, tudo restaurado nas mãos de Deus. E é por isso que o versículo 9 que nós lemos diz assim: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual está posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Então, nós devemos mais do que nunca estarmos anunciando este Evangelho, falando às pessoas deste Evangelho, falando ao mundo
desta boa nova de salvação. Você que está nos assistindo, divulgue essas boas novas de salvação, dizendo ao homem que há uma terra preparada por Deus para cada um de nós, para vivermos em harmonia, em paz, para vivermos para sempre com aquele que é, não é? Aqui, Isaías, no primeiro verso, ele diz assim: brotará um rebento do tronco de Jessé. Aqui, mostrando um ser que nasce, não é? Uma criança que nasce, mas que vem com esta autoridade e vem arrumando, ajustando, colocando as coisas no seu devido lugar, para que nós que somos o seu povo, os seus escolhidos, lavados em remido no seu sangue, que gememos aqui por causa da justiça, que gememos aqui por causa das coisas que tão de perto nos cercam, é sofrendo as enfermidades, é sofrendo as injustiças, é procurando por alguma coisa e não alcançando aquilo que precisa. Tudo isso findará. Tudo isto terá fim. Tudo isto, como cantamos no hino 422 nesta noite. Tudo viveremos, não haverá necessidade de nada, haverá perfeição, bonança, paz. Aleluia. E tudo será para a nossa vida extremamente maravilhoso. Convido você esta noite a guardar a palavra de Deus no seu coração, a resistir firme todas as investidas de Satanás contra a nossa vida, a permanecermos, mesmo que precisando andar ajoelhado, mas assim vamos permanecer, sem olhar para a direita ou para a esquerda, sem nos preocuparmos, sabe, com aquilo que pensam, mas em frente, a cada dia, todos os dias e até o último dia, porque quando assim se achar e o Senhor vier buscar, Ele virá buscar um servo bom. Ele virá buscar aquele que está vestido com vestes brancas, com trajes apropriados. E não se alcança esta dádiva, não se alcança estas coisas se você não estiver firmado no Senhor. Porque é só nele, é só através da sua palavra, é só através de uma vida de comunhão, é só através de derramar, sabe? A gente fala assim, porque quando a gente olha para trás, a gente lembra de uma igreja sofredora, de crentes sofredores, que hoje muitos não querem mais pagar este preço para servirem a Deus. Mas a palavra de Deus, ela não mudou. O mundo pode ter mudado, denominações e organizações religiosas podem ter mudado as suas organizações, mas o organismo, ele ainda continua vivo, porque a palavra de Deus, ela não está morta. Paulo disse: a palavra de Deus, ela não está presa, mas ela está aí. Em algum coração, ela tem achado guarida, ela tem orado, e ela tem feito transformações na vida de homens e mulheres que têm se rendido aos pés do Senhor. Domingo, quando eu vi aquele casal de parentes que chegaram aqui, e me lembrar da conversa que nós tivemos, eu acho que foi no Natal, e ele começou a me contar dos seus sentimentos, daquilo que ele estava pensando acerca da fé, acerca de Deus, acerca do Evangelho, né? Que era muito difícil, mas
que havia uma necessidade e ele precisava e ele queria para esse novo ano. Eu disse assim: rapaz, você já é um peixe fisgado. Você já está preso pelo Senhor. E quando foi domingo, ele veio e tomou a sua decisão, né? Uma decisão que praticamente já estava dentro do coração. E assim nós temos que fazer, porque a palavra de Deus, ela está caindo por aí nos corações. Alguém ainda está em busca da verdade. Alguém ainda está em busca daquilo que é verdadeiro. Nós não estamos atrás de benefícios para nós, de levantarmos carteira, ou de colocarmos copo de água, ou de fazermos... Não, nós estamos pela palavra, por esse santo livro que tem feito a diferença na vida de cada um de nós. Que Deus abençoe e vamos para casa agradecendo a Deus. Vamos ficar de pé. Deus abençoe esses irmãos que estão adorando a Deus conosco do outro lado. E guarde, irmãos, guarde. Porque é o que eu digo. Deus, ele é fiel. A sua palavra, ela é poderosa. E eu sei que Deus tem usado os nossos irmãos, como usou o irmão Eduardo aqui nesta noite, poderosamente. Então, vamos apenas aguardar o que Deus está fazendo. Bem? Marcos, levante a voz e ore ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Jesus, por esta noite. Pai, podemos estarmos aqui reunidos. Oh, aleluia. Gratos somos, Pai, pela tua palavra, Pai, que continua falando em nossos corações, Pai. Mesmo que dura seja, Pai, é a palavra que nós queremos ouvir, Senhor, que é a verdade, Senhor. Que é a tua palavra que liberta, Senhor, a tua palavra que transforma, Pai. Gratos somos pela vida de cada irmão que está aqui, Senhor, de ser unido nesta noite, Pai. Agora nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos leve em paz e segurança, Senhor Jesus. Nos dá um término de semana abençoada, Pai. Fica conosco, Senhor. Leva-nos em paz, Pai. Esse é meu pedido e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e para todos sempre. Dizemos juntos? Amém. Que o Senhor nos leve em paz. Deus abençoe você. Maravilha, né?